vamos começar hoje mais um capítulo, falando sobre urbanização brasileira. A gente falou no capítulo anterior muito sobre industrialização, esse processo de industrialização. E a urbanização está totalmente ligada a esse processo de urbanização. E é isso que a gente vai começar a ver, ter toda essa introdução agora, sobre o que é como foi esse processo de urbanização brasileira. E com isso, a gente vai ver alguns fatores aqui. Primeiro, qual é o termo clássico que a gente vai falar sobre urbanização? Primeiro, é um fenômeno muito recente, principalmente aqui no Brasil. A urbanização brasileira é muito recente, porque ela veio logo depois dessa necessidade da industrialização. Então, com a necessidade da industrialização, foi necessário que as cidades e a necessidade de se concentrar nas cidades fez com que esse processo de urbanização ele fosse acelerado. Mas o que é de fato esse fenômeno? Apesar de ser um fenômeno recente, mas para que a gente identifique de forma mais rápida, a gente vai dizer que a urbanização é a transferência do campo para a cidade, do homem do campo para a cidade. E qual é essa transferência? A gente viu muito nos outros vídeos anteriores falando sobre essa questão dessa necessidade de industrializar, e com essa necessidade de industrializar se tinha muito deslocamento de uma região para outra. Então, e a industrialização vai trazer esse peso, e esse peso vai se concentrar nas cidades. Então, o homem do campo vai sair do campo e vai para a cidade, com melhorias de vida, essas coisas todas, como a gente viu quando a gente falou sobre industrialização. E isso vai forçar uma urbanização acelerada, que aí é que tá. Quando a gente fala de urbanização, é diferente a gente falar de crescimento urbano e urbanização. Isso aqui, não é igual. Por quê? Porque o crescimento urbano, ele acontece de forma natural. De forma natural. Então, não se tem uma aceleração, não se tem uma necessidade rápida, imediata de que aquilo aconteça. Então, isso vai acontecer de forma natural. Aqui onde a gente mora, já foi um local onde tinha poucas casas. Então, naturalmente, se foi crescendo, as pessoas vieram morar cada vez mais pessoas aqui. E com isso foi se urbanizando, foi se tendo mais características de cidade do que de interior. Porque quem mora aqui há mais tempo, as características que eram muito características do interior, e hoje nem tanto. Já tem energia elétrica, tem ruas asfaltadas, tem coisas que têm características de vida urbana. Então, isso aconteceu de uma forma natural. E já no processo de urbanização, no caso também da Pia brasileira, foi um processo acelerado. Como se teve essa necessidade da indústria, da industrialização. Então, as pessoas que saíam das suas cidades, que saíam do interior, que saíam das suas cidades onde nasceram, onde moravam, para ir trabalhar nessas indústrias, nas fábricas que eram construídas, precisavam morar em algum canto, precisavam morar próximo das fábricas. Então, isso foi feito esse processo de urbanização muito acelerado, tá bem? Mas esse fenômeno de urbanização é justamente isso, a transferência do campo para a cidade, tá bem? Só que vai se diferenciar porque quando a gente vem falar de espaço urbano, é justamente quando a gente vem falar nessa questão da necessidade de moradia, nesse processo acelerado que se foi. Aí tem um termo assim, pegue um livro na página 67, para que vocês utilizem o livro mais e que vocês também possam ler mais detalhadamente em casa, tá bem? Aí vem dizendo assim, o fenômeno da urbanização não é o mesmo que o crescimento das cidades. Como eu falei aqui, o crescimento urbano não é a mesma coisa de urbanização não, tá? Então, por urbanização devemos entender o aumento da proporção do número de pessoas que moravam nas cidades em relação à parcela que viviam nas zonas rurais, ao mesmo tempo que a instalação de equipamentos urbanos. Então, o que vai acontecer? O crescimento urbano, como eu falei, ele não é a mesma coisa de urbanização, porque o crescimento urbano ele vai acontecer de forma natural e a urbanização não, dessa forma acelerada. Mas, ao mesmo tempo que é o número de pessoas que vai se deslocar do campo para a cidade, eles vão ter que ter uma base, e essa base vai estar em quê?
rede elétrica, saneamento básico, segurança e água potável. Então, a urbanização, ela traz essa necessidade. Isso a gente vai ver de forma muito clara nas construções das favelas, né? Favela Rio de Janeiro, São Paulo, ou aqui mesmo a gente vê algumas que chamam de, ou por aqui chamam de grotas. Então, são urbanizações aceleradas, são tipos de urbanização aceleradas. Pessoas que vieram morar aqui próximo e não tiveram condições de comprar uma casa no centro, vamos dizer assim, desse local, e vai se construindo essas pequenas vilas, pequenas casas que algumas pessoas vão denominar de favelas, de grotas, essas coisas assim. Então, justamente essa necessidade que o urbanismo acelerado vai trazer. Só que com isso vai trazer essa falta de recursos básicos, que é justamente a eletricidade, saneamento básico, segurança e água potável. Então, quando você tem uma urbanização acelerada, faz com que a sociedade ela também perca na questão de qualidade de vida, tá bem? Então, a gente vai entender justamente isso, que é diferente do espaço urbano, né, que foi justamente uma zona que foi transformada e urbanizada da urbanização e do crescimento urbano. Então, são totalmente diferentes uns dos outros, tá bem? Vamos lá. Aí sim, antes que eu esqueça. E a urbanização, se eu disse que urbanização é totalmente diferente de crescimento urbano, então o que tem a ver isso aqui, que eu coloquei aqui? É porque a urbanização ela está totalmente ligada à industrialização com o processo do capitalismo, que a gente já ouviu muito falar. Né? Então, quando esse processo do capitalismo vem entrar nas sociedades e essa necessidade de industrializar tudo, que é justamente essa questão do rural para o urbano, né? Toda essa retirada, né? do homem do campo para as cidades, né? Da vida rural para agora a transformação da vida urbana, vai acontecer com o processo do capitalismo e da industrialização. Então, o capitalismo ele vem trazer necessariamente, depois do capitalismo vem a industrialização, né? Porque se o capitalismo está dizendo que a gente precisa lucrar mais, a gente precisa produzir mais, então a industrialização é necessária. E com a industrialização é impossível não vir a urbanização, porque a urbanização está muito ligada à questão social, de moradia, de conviver, de se ter estabilidade. Então, principalmente na questão da industrialização, e nesses tempos, nesse processo do capitalismo, o que é que vai acontecer? A urbanização foi necessária porque as pessoas que trabalhavam nas fábricas moravam perto dessas fábricas. Então, essa urbanização foi acelerada também nessas questões. Tá? Aí o que vai acontecer também? Aí vai trazer o que hoje a gente tem muito também, a questão das desigualdades, porque quem mora na cidade, no centro industrializado, né, é diferente das pessoas que trabalham nesses centros, mas moram nessas periferias, nesses locais que foram urbanizados de forma acelerada e que não têm as condições de vida básicas, que são as favelas, as grotas e tantas outras coisas, periferias que a gente ouve falar. Então isso vem trazer o quê? Por quê? Porque na parte urbana tá as pessoas que têm esses recursos básicos, né? E as pessoas que trabalham nessa parte urbana, a sua maioria vai morar nesses espaços urbanizados, que teve essa aceleração da urbanização, tá bem? Aí o que vai acontecer? É onde a gente vai ver também a urbanização moderna, que é justamente essa transferência do rural para o urbano, tá bem? Então, quero que vocês entendam essa diferenciação. Eu não posso dizer que crescimento urbano é a mesma coisa que urbanização. O crescimento urbano ele acontece de forma natural, né? Não tem esse processo acelerado. A urbanização, ela tem. E por que ela tem esse processo acelerado? Porque ela está ligada totalmente à industrialização. E com a industrialização, lógico que com o capitalismo, mas a urbanização ela vem trazer essa necessidade aqui, ó, rede elétrica, saneamento básico, segurança e água potável, que com esse aceleramento, como eu falei anteriormente, muitas periferias, favelas e grotas, como é falado aqui, não vai se ter de forma adequada, tá bem? E é aí também que a gente vai ver níveis de desigualdades sociais.
tá? Por conta dessas questões. Então, como eu falei no começo, a urbanização brasileira ela é muito recente mesmo. Se a gente for comparar outros países, ela é muito recente. E esse fenômeno ele vem a partir justamente disso, da parte do homem que sai do campo para a cidade. E a gente fala também que é recente, por quê? Porque toda a economia brasileira era o eixo rural, né? Era o homem do campo, era feito ali no campo. Então, quando faz essa transferência para a cidade, é uma transformação muito de contraste, né? É um cenário muito diferente um do outro. Então, por isso também a gente vem dizer que essa urbanização é muito recente, porque essa necessidade que se teve de transferência do campo para a cidade, tanto na questão econômica quanto na questão social, quanto em outras questões também, vai trazer esse fenômeno da urbanização. Mas com o contexto principal, que é essa transferência do campo para a cidade, a gente vai ter os outros, tá bem? Então essa foi uma introdução para que a gente entenda, para que vocês consigam fazer exercício e leiam esse capítulo, para que depois, no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre a urbanização e a industrialização, como foi essa urbanização e essa industrialização necessariamente aqui no Brasil, tá? E outros contextos. Aí a gente vai falar também das metrópoles, das cidades, dos municípios, de como é dividido, qual a diferenciação entre um e outro. Também qualquer coisa, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Tchau, tchau, até a próxima.